O evento junto com vocês, e eu quero logo também dar a oportunidade de falar com vocês da pós de neuropsicologia, né, que a doutora Juliana Secato também é uma das nossas professoras da neuropsicologia, e eu vou estar conversando com vocês depois, né, ter um contato de cada um de vocês, e quem tiver interesse pela pós, a gente vai alinhar tudo isso depois, tá bom? Eu espero que vocês gostem muito do evento, e doutora Juliana, com você aí, tá bom? Obrigada, Dê, obrigada, Gabi, pelo apoio também. Olá, turma, estou esperando um pouquinho, vamos esperar pelo menos mais uns minutinhos o pessoal ir entrando, né? Às vezes está demorando a conectar, às vezes está saindo do trabalho, está conectando no trabalho ainda, então a gente sempre espera uns 5 minutinhos o pessoal ir entrando, principalmente à noite. Algumas carinhas, alguns nomes, algumas carinhas eu já conheço, já me seguem no Instagram, no Facebook, que eu estou vendo, que legal. Fiquem à vontade também para seguir a gente tem essas redes sociais para vocês, mesmo para divulgar evento, divulgar, né, congressos, aulas, palestras, materiais que a gente pode estar divulgando, então fiquem à vontade aí. A Silvia, por exemplo, já me segue, já sigo ela, então a gente já se conhece. Isso é legal. Então vamos esperar só um pouquinho. Né, Sil? Isso que é legal, então a gente tem as redes sociais, porque são conexões que a gente faz com o Brasil inteiro, né? Então, depois eu vou me apresentar, para quem não me conhece, falar de onde eu estou aqui. Cheguei correndo do trabalho, assim, não deu nem tempo de, né, lavar o cabelo direito, só aprendi para correr para cá, porque é isso, gente, a gente dá aula, a gente atende, a gente dá aula de novo, é assim nossa vida quanto neuropsicólogo aqui, né? Ah, obrigada, se você suspeita, né, Sil? Você suspeita. Ah, normal, né? A gente, quando está em aula remota, a gente aprendeu a fazer isso, né? Ficar mais à vontade. Mas quando eu cheguei do consultório, deu para tomar um banho. Prefere, né? Esse pessoal é assim. Então, eu não sei se vocês têm contato com neuropsicologia, né? Fez graduação. Bom, deixa eu apresentar um pouquinho. Eu não só sou professora de pós-graduação, eu sou professora de graduação também, e na graduação, esses últimos anos aqui, a gente tem visto a neuropsicologia crescer mesmo, então a gente está começando a ver na própria graduação até um aumento de carga horária voltada para a neuropsicologia. Até digo para vocês que neuropsicologia digamos, é uma parte nova dentro da psicologia. Nova porque eu digo... a gente vai, a partir do momento que a gente vai entendendo um pouco mais o funcionamento cerebral, a gente acaba incorporando essa ciência, essa neurociência dentro do nosso trabalho também. Trabalho tão importante que eu vou tentar, nessa 1 hora aqui, apresentar para vocês, tá? Só mais um pouquinho, o pessoal está chegando aqui. Não está conseguindo me ouvir, Vi? Sério? Mais alguém não me escuta, sua Vitória? Por isso que temos Gabi aqui para ajudar a gente, viu? Eu, como TI, sou uma excelente neuropsicóloga. Se falhar muito a minha internet, já vi que eu dei uma travadinha, se falhar muito, me avisa que eu troco a internet aqui, tá? A gente está acostumado a essas questões de internet também. Olá, Vi, a Gabi pediu para você entrar e sair da sala de novo. Ah, ela fez isso, já está entrando aqui. Vitória, me escuta agora, Vi? Vou falar um pouquinho aqui para ver se Vitória me escuta. Turma, eu vou apresentar, né? Antes de começar aqui, eu vou avisando vocês que eu vou apresentar um PowerPoint, tá? E quem quiser ter esse PowerPoint, fala depois com a Denise que ela disponibiliza para vocês, tá? Isso já a hora que terminar, já salvo em PDF, já disponibilizo, tá? E turma, assim, avisa, é só uma vírgula de um curso todo, que é onde a gente foca bastante na neurociência, na neuropsicologia, nas funções cognitivas. Bom, a gente vai falar um pouquinho para vocês aí. Tá? Boa noite, Marcos.
Só mais 3 minutinhos a gente conversa já começa. Boa noite a todos que estão entrando. Bruna, que entrou agora por último, Marcos também. Luana, que está entrando. Lu, seja bem-vinda. Deixa eu ver se meu celular também está silencioso. Tainara está entrando também. Seja bem-vinda, Thay. Boa noite, Bruno. Ô, Marcos, fica tranquilo e assim, se eu também começar a cair, eu vou precisar trocar pelos meus dados móveis, mas, Denise, funciona às vezes melhor, tá? Você me avisa. E, Marcos, fica tranquilo, que você conseguir pegar, tá sendo gravado depois, se quiser assistir, você fala com a Denise, que aí ela libera, né, Denise? Boa noite, Davi. Davi ou David? Mais um minutinho eu já começo, tá? Turma, já vamos começar a falar um pouquinho, então, de neuropsicologia, né? Essa ciência que tanto intriga a gente, que tanto que desperta interesses, né? Então, a gente vai começar a falar um pouquinho, e para isso, eu vou compartilhar minha tela. Sigam aí se vocês conseguirem, se não, fica me ouvindo, já está de bom tamanho. Podem interagir comigo, levanta a mão, eu vou estar de olho na tela, assim como a Denise e a Gabi também. Mas, geralmente, como eu dou muita aula também pelo Zoom, pelo IPOG, então a ferramenta, só se acontecer algum BO muito grande, viu, Gabi? Senão eu consigo me virar aqui. Eu vou ficar de olho na mãozinha de vocês, vocês podem colocar aí, levantar a mão para fazer pergunta, mas também fica à vontade para abrir o áudio, se não achar a mãozinha aí, pode ficar à vontade para abrir o áudio. E se você tiver muita vergonha para falar, abrir câmera, abrir áudio, eu vou ficar com o chat do Zoom aqui aberto, então vai fazendo as perguntas que vocês sentirem necessidade, pode fazer pergunta pelo chat aqui do Zoom, tá? Fiquem à vontade, turma. É isso que a gente vai fazer hoje. A nossa proposta é apresentar a neuropsicologia, mas fazer uma forma de bate-papo, tá? Então, tá aqui minha tela compartilhada, acho que vocês estão vendo agora ela aí. Deixa eu minimizar minha câmera e colocar aqui do lado o chat. Bom, turma, então, para quem não me conhece, eu sou a professora Juliana Secato, eu sou neuropsicóloga, não tenho só especialização em neuropsicologia, eu também tenho ali mestrado, né, na área de ciências da saúde. Meu primeiro doutorado foi em psicologia educacional, com ênfase em avaliação psicológica. Meu segundo doutorado foi em ciências da saúde também, aqui na Faculdade de Medicina de Jundiaí, cidade qual eu moro, eu resido, eu amo de paixão, Jundiaí, no interior de São Paulo. E eu acabei de terminar o meu pós-doutorado também pela Faculdade de Medicina de Jundiaí. Tá até desatualizado, né, esse meu slide, porque eu terminei realmente tem 2 semanas. Então, já sou pós-doutora aí na área de ciências da saúde. E aí, meu mestrado, meu doutorado, meu pós-doc também, todos na área de envelhecimento, né? Então,
até costumo brincar que criança não sei nada, né? Sei o suficiente para mim. Se for para dar aula de criança, prefiro chamar a professora Lisandra, professor Fernando, que são excelentes professores que o IPOG tem, vocês vão ver isso ao longo aí. Quem fizer o curso com a gente vai ver, né, esses monstros que a gente tem de professor aqui. Mas a minha área é totalmente envelhecimento, é adulto e idoso, mas 99,9% do meu trabalho é com o envelhecimento, tá? Tanto carinho que eu tenho pelo envelhecimento. Se quiser me seguir nas redes sociais, fiquem à vontade, Facebook, Twitter, Instagram. Eu não sou muito participativa nessa área de rede social, então quem me manda mensagem eu demoro, né, um pouquinho para responder, mas assim que eu dou um tempinho aqui, eu respondo as mensagens. Sim, a gente dá um apoio, dá um suporte. Quando a gente sobra um tempinho para ver as mensagens de rede social, a gente faz isso sim, tá? E principalmente as redes sociais, para mim, é isso, para divulgar, né, questões importantes como congresso importante, congressos, claro, que a gente faz na área de neuropsicologia, que a gente também participa, não é que eu fiz a especialização, terminei o pós-doutorado, acabou de estudar, não. Quem seguir a neuropsicologia saiba que isso vai ser estudo constante, tá? Então, fiquem à vontade para me seguir, para mandar mensagem, enfim, tá? Tá meu e-mail, inclusive meu e-mail pessoal aqui na tela para vocês. Não só sou professora de pós-graduação, não dou aula só no IPOG, mas a graduação eu dou aula na São Francisco, na graduação em psicologia, tanto dando neuropsicologia, mas também como os estágios, né, específicos de cada abordagem. Então, estou essas duas linhas ali, tá? Turma, não sou só professora, não sou só avaliadora, trabalho em consultório também, mas também a gente que segue mestrado, doutorado, a gente faz muita pesquisa, e aí dá para ver, né, que eu sigo bastante a linha do envelhecimento, que são os últimos, né, e os últimos, quando eu digo últimos papers, são os últimos papers dos 10 anos que eu tenho ali focado muito mais nessa área do idoso, tá? E nesse envelhecimento populacional, a gente está sendo solicitado, requisitado muito a avaliação também da pessoa idosa, né? Então, inclusive, os papers, né? Mas os livros, os capítulos de livro que a gente faz. E sigam nas redes sociais, vai ter mais um livrinho aí que vai sair esse ano. É um raciocínio clínico em neuropsicologia, mas um livro de raciocínio clínico na parte geriátrica. Que então, sigam nas redes sociais, quando sair eu vou soltar por lá. Turma, quem quiser também acompanhar, tem o currículo Lattes ali para ver as nossas publicações. Ah, Ju, será que a Juliana tem algum paper específico? Como ela falou que gosta de idoso, que trabalha com idoso, será que ela faz alguma coisa na reabilitação? Né? Ou se me manda e-mail, se eu demorar muito para responder o e-mail, fica à vontade para olhar o currículo Lattes, ele está ali disponível para a gente. Está atualizado, tá, turma? Esse é de 2019, que esse slide aqui está mais antigo, mas eu já atualizei, já coloquei ali o título de pós-doc também, então está mais atualizado. E eu recomendo também fortemente, quem quiser seguir a neuropsicologia, seguir o site do ResearchGate, esse está aqui embaixo à direita, porque ali muitos papers, né, muitos artigos, o próprio pesquisador. É que às vezes a gente quer ler um artigo, né, Marcos? Ele está... a gente quer o full teste dele, está só disponível o abstract, ou o resumo, né, Sil? Então, Bruna, quando a gente, às vezes, digita lá no ResearchGate, o próprio pesquisador libera, mediante ali uma solicitação, mas é um clique que você faz, o pesquisador libera para você esse artigo para você ler. Então, vale a pena a gente que está na neuropsicologia, a gente está nessa ciência nova, esse site ResearchGate ele é muito importante para o nosso uso ali de conhecimento dos artigos, tá? Turma, quem já foi meu aluno sabe que eu começo a minha aula com essa frase aqui, de quem não sabe o que procura, não reconhece quando encontra. Então, eu acho que essa frase aqui diz muito da neuropsicologia, sabe? Vocês não podem ir para a neuropsicologia achando que o teste vai te dar resposta. Estava conversando, inclusive, com os grupos de neuropsicólogos hoje, né, hoje de manhã, que eu estava lá na São Francisco dando aula, e esse é um erro muito comum que o aluno tem. Então eu vou avaliar um autismo, eu vou aplicar o teste que vai falar isso. Quando a gente fala de transtornos, né, quando eu falo de transtorno do neurodesenvolvimento, transtorno de aprendizagem, transtorno neurocognitivo maior, eu estou falando de uma reunião de sinais e sintomas.
são reuniões de informações, né? Ou melhor, é um conjunto de informações que você tem que coletar para elaborar uma hipótese, né? Elaborar uma hipótese. E é isso que é o nosso trabalho, elaborar hipóteses, levantar hipóteses, né? E não é o teste que faz isso. O teste, sim, Marcos, é importante, Bruno, como ferramenta que você vai ter para ter suporte a elaborar essa hipótese. Mas nenhum trabalho deve ser substituído com o teu trabalho clínico. Então, quando a gente fala olhar clínico, o raciocínio clínico, ele é extremamente importante e fundamental para o trabalho do neuropsicólogo, tá? Turma, nosso trabalho cresceu muito. De chegar assim, eu estou encaminhando, né, algumas demandas, até mesmo de adulto que eu atendo, para alguns outros neuropsicólogos, porque eu não tenho horário na agenda, né? E a Covid veio mostrar para a gente que ela é, sim, uma doença neurológica, né? Então, esse artigo que saiu em março de 2022, e foi muito impactante quando ele saiu, porque mostrou que os participantes, esse estudo foi feito no Reino Unido, né? E esses participantes, que foram ali quase 800 participantes entre 51 e 81 anos, mostraram que esses participantes que pegaram Covid, né, e se recuperaram da Covid, eu quero deixar claro, eles tiveram, turma, uma redução de volume de massa cerebral. E não sei se vocês escutam, ou eu mesmo tive Covid, eu estou lutando contra realmente a minha alteração mental, mas eu fiquei mais desatenta quando eu peguei a Covid, né? Tem pessoas que reclamam e se queixam de prejuízos de memória quando pegou Covid. Então, a Covid vem hoje para o neuropsicólogo como um fator de olhar importante como disfunção cognitiva. E esse artigo prova isso. E assim, as duas regiões que mais têm prejuízo, né, pela Covid, região temporal e região frontal. Região temporal é a área que você usa para fazer memória e, consequentemente, aprendizagem. E região frontal é que media as nossas cognições de planejamento, organização, né, de elementos, raciocínio também, memória operacional, né, que é a manipulação de informação simultânea, e também a região frontal é responsável pelo nosso funcionamento, né, da personalidade, das emoções. Então, eu tenho duas regiões bastante impactantes que foram, sim, provadas ali e afetadas nesse pós-Covid, tá? Então, aquilo que eu falei no começo, quem não sabe o que procura, não reconhece quando encontra, tá? Turma, não sei se vocês sabem, mas a neuropsicologia, ela nasce, né? Ela nasce dessa investigação clínica. Então, muitos dos trabalhos que a gente começou a fazer lá atrás veio dessa investigação clínica. E aí, o foco nessa clínica antiga, vamos dizer assim, era fazer uma avaliação muito mais cognitiva. Só que hoje não, turma, nova neuropsicologia. Convido vocês também, mas isso, quem ficar fazer nosso curso de neuropsicologia, umas das primeiras aulas, a gente passa isso para vocês, quer dizer, o PDF do conselho mostrando como é o nosso trabalho como neuropsicólogo. Então, o neuropsicólogo não faz só avaliação cognitiva, não. O neuropsicólogo avalia a pessoa. Então, o neuropsicólogo avalia funcionamento cognitivo, neuropsicólogo avalia personalidade, avalia comportamento, avalia os aspectos afetivos emocionais. Então, todo esse funcionamento humano, o neuropsicólogo avalia, tá? Então, uma coisa que algumas vezes eu já me deparei numa sala de aula, quando eu mostro, né, tem aula chamada de uma raciocínio clínico que o IPOG tem, e geralmente eu dou essa aula, né, Sil? E nessa aula de raciocínio clínico, em muitos casos eu apresento com um teste de personalidade, né? E aí eu já me deparei com alguns alunos perguntando assim, mas Juliana, você é neuropsicóloga, neuropsicólogo não aplica teste de personalidade. Turma, tá enganado. Neuropsicólogo aplica teste de personalidade, sim, e ele faz uma avaliação do funcionamento humano. E para esse funcionamento, se eu preciso explicar os aspectos da personalidade, eu vou aplicar um teste de personalidade, sim. Então, de novo, o nosso trabalho é fazer uma avaliação. Na verdade, é buscar descrever o funcionamento da pessoa. Quer dizer, é descrever, não o transtorno, mas descrever a pessoa por trás desse transtorno. Descrever como que ela deve funcionar, mesmo apresentando o transtorno, tá? Vamos pegar os objetivos específicos, então, da neuropsicologia. Turma,
depende da fonte de encaminhamento. Então, se você tem uma questão de processos, né, quadros demenciais, como eu trabalho muito, eu vou focar nos aspectos de testes, por exemplo, do envelhecimento, e que trazem essa questão da neurodegeneração. Então, por exemplo, um teste que eu aplico muito nos meus idosos é o chamado RA-VLT. O RA-VLT é um teste de memória episódica, um dos mais importantes que a gente tem dentro da neuropsicologia. Então, depende da demanda, depende da fonte do encaminhamento, você monta aquela construção do raciocínio clínico, né? Auxiliar também, é o nosso objetivo, auxiliar a equipe de saúde na melhor compreensão e, às vezes, condução do caso. Então, fazer esse planejamento terapêutico. O neuropsicólogo também encontra as forças e as fraquezas do funcionamento mental, auxilia e contribui muito com o planejamento da intervenção, por exemplo, de uma reabilitação, de uma estimulação, e principalmente a família. A família sempre é assistida por nós, a gente não fica só no paciente, mas a família, pai, mãe, os filhos, os avós, enfim, eles são também fonte da nossa psicoeducação. Então, nosso trabalho, ele realmente é um trabalho bastante complexo, de um ponto de vista, assim, de ficar com o paciente, olhar as forças e fraquezas, descrever essas forças e fraquezas, descrever o funcionamento e dar a devolutiva para o paciente e para a família também, sobre como que deve executar esse recurso, né, terapêutico que ele deve seguir. A neuropsicologia, turma, eu estou falando rapidinho porque eu quero ver se eu deixo um tempo para vocês fazerem perguntas para mim, tá? Mas a neuropsicologia, só para a gente saber, ela é uma interface de outras áreas, então a neuropsicologia nasce da neurociência, sim, turma, principalmente da neurociência cognitiva, da neurociência anatômica, né? Ela nasce também da nossa área psicologia, ela tem muita questão da avaliação psicológica, e a neuropsicologia também busca ali as áreas da medicina, principalmente a neurologia e a psiquiatria. Então, essas três grandes áreas, elas foram ali de suma importância na construção dessa ciência que a gente, né, trabalha hoje, por exemplo, tá? Turma, eu falei para vocês que a neuropsicologia, a gente começa esse trabalho, né, falando muito mais da investigação clínica. Ela nasce da investigação clínica. Só que hoje, turma, a gente vê a neuropsicologia crescendo muito para outras áreas. Então, a neuropsicologia forense, as pessoas que vão para a neuropsicologia, mas optam, né, Sil, para trabalhar só com reabilitação ou estimulação, você pode fazer isso fazendo especialização, né, Bruna, Alana, em neuropsicologia, você pode se tornar um profissional da reabilitação. A neuropsicologia do esporte, organizacional, a forense, então você pode dar aula, você pode conduzir supervisões. Então, assim, a gente fala hoje que a neuropsicologia é abrir um leque para saber qual é essa área que você vai seguir, tá? E tem um livro, turma, que ele chama Neuropsicologia, Aplicações Clínicas, feitas pelo Malloy Diniz. Malloy Diniz é um dos grandes neuropsicólogos que a gente tem no mundo, né? Ele é brasileiro, mas no mundo. E ele, assim como a Rochelle, assim como a Laís Bertola, quer dizer, Paulo Matos, Leandro Abreu, a gente tem grandes nomes dentro da neuropsicologia brasileira, por conta desses fenômenos ali que escrevem esses materiais para a gente. E o Malloy tem um livro, turma, que é Neuropsicologia, Aplicações Clínicas, que eu super recomendo para quem for seguir a área. E tem um capítulo que ele fala exatamente isso aqui, ó. Qual é a diferença da neuropsicologia para avaliação psicológica, então, né? Turma, primeiro, o neuropsicólogo, ele cita muito o cérebro. Ele olha muito para o cérebro. Inclusive, se você for olhar aqui no meu layout da minha estante, por exemplo, eu tenho um aqui do lado, né, que fica comigo, inclusive que eu levo para as aulas presenciais, e tem um outro aqui, desse lado aqui, do lado da minha impressora. Então, cérebro é uma coisa que o neuropsicólogo estuda bastante, tá? Lobo frontal, córtex pré-frontal, hipocampo, amígdala, sistema límbico, enfim. A gente passa um módulo de neuroanatomia para vocês. Mas outra coisa também, né? A gente busca explicar o funcionamento humano. Então, olha só que interessante essa descrição que o Malloy traz para a gente, né? Que o neuropsicólogo, ao invés de simplesmente considerar a tabela normativa por faixa etária, cabe ao neuropsicólogo raciocinar. E é isso que mais as pessoas têm dificuldade, né? O raciocínio clínico. Então, cabe ao neuropsicólogo, olha lá, raciocinar se o resultado do teste reflete um déficit verdadeiro, né? Ou é uma
imaturidade, ou simplesmente uma senescência, ou seja, se é o envelhecimento natural dos sistemas neuronais relacionados à demanda em questão. Então, é isso que eu falei para vocês no começo da aula, não é o teste que vai dizer para você o que a pessoa tem. Então, se fosse assim, se o teste dissesse tudo, gente, não precisa nem de especialização. Para quê? Se o teste diz tudo, você aprende a aplicar o teste, vai lá, faz um cursinho só daquele teste e pronto. E não é assim que funciona, né? Quando a gente fala em neuropsicologia, não é simplesmente só o teste, não. É aprender o raciocínio clínico, é aprender a explicar, é aprender a olhar sinal e sintoma para reunir essas informações para você, sim, conseguir descrever a demanda em questão, tá? Por enquanto, alguma dúvida? Posso seguir? Então, indo, turma? Quando vocês escrevem, eu vou beber água. Seguindo? Turma, eu vou apresentar algumas coisas de atualidades, mas primeiro eu vou falar dos desafios. Para você entrar na neuropsicologia sabendo que não é um mar de rosas. Às vezes a gente tem bastante desafio, tá? Então, vamos aos desafios. Turma, o primeiro deles eu já fui falando. Neuropsicólogo necessita de constante estudo. E assim, quando a gente fala em constante estudo, vocês que vão entrar na neuropsicologia estando com o professor, né, com essa pessoa que vos fala, a gente já faz isso para vocês, a gente atualiza as informações para passar para vocês, mas depois que você se forma, vai ser necessário o seu esforço. Isso que é importante você saber. Então, o neuropsicólogo sempre está olhando base de dados científica, ou seja, esses estudos constantes, sim, são congressos, são palestras, são simpósios, mas também é você sentar o bumbum na cadeira e pesquisar base de dados científica. Então, pesquisar artigos no Cielo, na Bireme, eu uso muito o PubMed é em inglês, então recomendo também, depois da neuropsicologia, um curso de inglês, porque muitos dos artigos na neuropsicologia, na neurociências, vão ser publicados em inglês, tanto que o meu primeiro artigo estava lá em inglês. Tomar muito cuidado com fontes não confiáveis. Então, você sempre vai se basear nas bases de dados que são ciência, tá? Então, quando eu falo em Cielo, eu falo PubMed, PubVS, até o Google você pode consultar, desde que seja, olha lá, o Scholar Google, o Google Acadêmico, turma. O Google Acadêmico tem uma ferramenta muito interessante que aí durante a aula a gente vai falando para vocês, né? Mas fontes confiáveis, muito cuidado com fontes não confiáveis, tá, turma? Porque você pegar uma fonte não confiável pode bagunçar bastante sua cabeça, né? Falei para vocês que muitos dos artigos bons vão sair em inglês, então também recomendo no pós-curso ali, tá? Turma, uma coisa que eu preciso falar para vocês, neuropsicólogo trabalha também com psicometria, tá? Sim, você vai falar, ai, Ju, não fiz avaliação psicológica porque tinha conta, agora você vai me falar de conta? Turma, nós trabalhamos com uma psicometria sim, ela é necessária, inclusive, para poder fazer essa compreensão de cada caso. E mesmo porque, turma, quando eu falo que a neuropsicologia nasce da avaliação psicológica, poxa, validação de instrumento, média, desvio padrão, Z-score, a gente está falando de uma psicometria. Confesso que, na minha opinião, é mais simples, mas nós também trabalhamos com noções de psicometria, sim. Noções de neuroanatomia, como eu já falei. Principalmente, turma, a gente faz associação entre estrutura e funcionamento. O que é isso? Quando eu falo para vocês que a gente tem que ter noção de neuroanatomia, a gente não pode solicitar uma neuroimagem, mas você solicita o seguinte: se o seu paciente já tem uma neuroimagem, você solicita que ele te leve no consultório para você olhar. Só que, turma, não espere que essa neuroimagem sempre vai conseguir descrever o que ele tem. Se toda neuroimagem descreve o que a pessoa tem, não preciso fazer neuropsicologia. Não é isso? Se toda neuroimagem fala o que a pessoa tem, se toda neuroimagem fala que é Alzheimer, para que fazer avaliação, então? E a gente sabe que não é isso que funciona. Por exemplo, eu trabalho muito com demência, mas você que trabalha com autismo, o autismo sai na neuroimagem? Não, o autismo são reuniões, né? São características clínicas
específicas que a criança começa a ter no seu comportamento, tá? Não só a criança, né? Mas principalmente a gente fala de criança. Turma, a avaliação neuropsicológica, ela chega a ser um pouco onerosa, por conta do nosso investimento em, sim, em testagem, né? Por conta do nosso investimento também quanto nos capacitar a ser neuropsicólogos, e também pelo tempo gasto na hora de você fazer esse raciocínio clínico. Então, sim, é um fator, a neuropsicologia acaba sendo, sim, um tanto quanto onerosa pela toda a tua formação para fazer esse raciocínio clínico, tá? Turma, apesar da neuroimagem ser importante, a clínica ainda continua sendo soberana. Inclusive, eu recomendo, né, para quem gosta de tatuagem, essa frase: a clínica ela é soberana, porque ela vai ser, turma. Quando eu falo que a clínica é soberana, 90% do seu diagnóstico está numa anamnese bem feita. 90% é na anamnese. Então, os testes, você só vai escolher o teste dependendo da anamnese bem feita que você faz, né? Então, quando eu falo a clínica é soberana, invistam em conhecer também, né? Investe o tempo da sessão mesmo em conhecer sinais e sintomas do seu paciente, tá? Exame de neuroimagem nem sempre vão estar na sua mão quando você vai fazer a avaliação. Turma, eu tenho uma rede de médicos, né, que eu trabalho aqui no interior, que eles assim, já confiam no nosso trabalho, a gente confia também neles, né? Isso acontece. E eles falam exatamente isso, né? Quando eu peço para o meu paciente, olha, o doutor fulano pediu neuroimagem, aí eles falam, não, Ju, primeiro o doutor fulano pediu para fazer com você a avaliação. Depende da sua avaliação, ele vai pedir ou não a neuroimagem. Então, turma, eu tenho esse viés que eu falo para vocês. Nem sempre a neuroimagem vai estar presente na sua avaliação, tá? Às vezes o médico solicita primeiro a avaliação neuropsicológica, depois a neuroimagem. A neuroimagem precisa, né, ser pesquisada. Turma, a gente fala de neuroimagem durante o curso? Sim. Sim, só que você, quanto neuropsicólogo, também vai fazer um esforço para pesquisar. Então, nem tudo a gente vai conseguir passar para vocês. Algumas coisas a gente passa. Mas como a neuropsicologia sempre é uma ciência em informação, em constante mudança, tem alguns nomes, algumas nomenclaturas que vão surgindo novas. Você vai pegar aquele, por exemplo, apareceu lá isquemia, atrofia. Veja o significado, de novo, não no Google. Você vai pesquisar em artigo, em fonte ou em base de dado confiável, tá? E é isso que é o mais difícil em neuropsicologia, turma. Nenhum teste vai dar o diagnóstico. Os testes são recursos que a gente usa. Quem vai sugerir uma hipótese, quem vai levantar uma hipótese, quem vai construir uma hipótese é o neuropsicólogo, é você. Então, não vem para fazer o curso achando que o teste vai resolver sua vida. Não, a gente sim ensina teste, mas o que mais a gente bate na tecla é raciocínio clínico. É isso que a gente vai tentar capacitar, habilitar você a desenvolver. Dúvidas, por enquanto? Seguindo. Turma, já indo para a parte final da minha aula, já vou deixar vocês com perguntinhas. Mas apesar de ter esses desafios, trabalhar com neuropsicologia, turma, eu confesso que é um caso diferente do outro. Você que gosta de sair da rotina, vem para a neuropsicologia. Claro que, turma, quando a gente fala, por exemplo, eu falo do Alzheimer, o Alzheimer é muito, não quero dizer simples, mas é muito corriqueiro, claro. Ele é muito meu template, eu vejo muito mais Alzheimer, então, para mim, para eu construir o raciocínio clínico é fácil. Mas, de novo, né, turma? Quando você trabalha com pessoas, e depois ainda de uma pandemia, novos quadros, novas explicações, novos raciocínios, você tem que aprender também a fazer. Então, vir para a neuropsicologia, ela é uma ciência que ela muda constantemente, tá? Então, por exemplo, eu quero mostrar para você que você já faz neuropsicologia meio que sem saber. Se você trabalha, Sil, se você trabalha, Marcos, com transtorno de aprendizagem, vamos supor aqui que eu estou trabalhando com uma criança com dislexia. E aí eu lembro muito do filme Como Estrelas na Terra. Inclusive, fica aqui a minha recomendação de filme, para vocês entenderem o que eu estou falando, tá? O filme Como Estrelas na Terra. Gente, é um filme que você chora 3 horas, tá?
Não, mentira, o filme tem 2 horas e 40, você só vai chorar 2 horas e 39 minutos. Mas, apesar de ser um filme triste, ele é muito bonitinho para falar da dislexia. Então, o que a gente faz com uma criança, turma, que tem dislexia, por exemplo? Você quer ensinar. Olha lá, Denise, ela é muito bonito esse filme, né? Ana Paula já assistiu, eu super recomendo. Ana Paula é maravilhoso. E está, não sei se eu posso falar aqui, mas eu vi ontem. Ele está na Netflix. Então, eu recomendo demais esse filme indiano, né? A Vida do Ishan, que é taxado como preguiçoso, burro, e na verdade é uma criança disléxica. Dói o coração, mas aguenta até o final, né, Ana Paula? Que no minutinho final você fala, você chorou 2 horas e meia, mas aí no minutinho final você fala, ai, que bonitinho, tá? Então, mas assiste, olha lá, não só sou eu falando, Ana Paula, assina embaixo. E, Ana Paula, o que a gente faz? A gente quer ensinar, por exemplo, a criança a escrever a palavra gato, né? Olha lá, Ilse também assistiu, maravilhoso, show. O que você faz, né, Ilse? Você quebra a palavra. Você quebra a palavra e aumenta o campo de visão. Não é isso que a gente faz quando a gente trabalha com criança, turma? E olha que eu não sou PhD em criança, hein? Tô quase ligando pro Lisandro agora. Turma, você quebra a palavra e aumenta o campo de visão. Além disso, turma, você não associa só a letra, você associa a imagem do gato, não é isso que você faz? Por que você faz isso, Alana Marcos? Quando você aumenta o campo de visão ou quando você associa o bichano aqui do lado, você está usando, vocês, futuros neuropsicólogos, estão usando o hemisfério direito para inserir linguagem. Mas, Ju, pergunta, a linguagem não está no hemisfério esquerdo? Resposta. A linguagem tem um predomínio no hemisfério esquerdo, mas a linguagem ela é feita no seu cérebro todo. Então, o que eu quero dizer, né? A Adriana também já assistiu, achou perfeito. E Dri, Ilse, Ana Paula, lembra aquela parte que o professor faz a criança lá, faz o Isha desenhar na caixa de areia a letra? Faz pintar, desenhar na massinha, na argila, sei lá o que ele usa ali? Turma, aquilo ele está trabalhando com o hemisfério direito. Porque o nosso hemisfério direito, né, Dri? Ele media essas questões visuais, volume, tamanho. Estou errada? Mas para provar para vocês, eu vou trazer um outro artigo. Olha esse artigo, turma, é que assim, é um artigo de 2003, mas é que para mim é um artigo tão impactante, e de novo, né, mostra o ganho neurológico de crianças disléxicas que passaram por esse tipo de intervenção. Uma intervenção onde eu uso o recurso visual. Turma, claramente a gente vê que a criança teve ganho. Olha aqui as crianças, tudo bem, vou traduzir mais ou menos para vocês. As crianças com dislexia, esse cérebro de baixo é o cérebro delas. Esse cérebro de cima é de crianças que ele chama de normal. Dá para ver, turma, ele pontua aqui, ó, as áreas de Wernicke e Broca. Elas estão vermelhinhas, significa que elas estão funcionando. Nas crianças com dislexia, olha lá, tá apagadinho, significa que aquelas regiões não estão funcionando direito. Depois que as crianças, turmas disléxicas, fizeram, ó, after remediation, ou seja, depois da intervenção, essas crianças, dá uma olhada, ganharam no hemisfério esquerdo. Só que o que mais chamou a atenção nesse artigo foi o ganho, olha só, Marcos, no hemisfério direito. Então, isso aqui é para provar para vocês que nas crianças com dislexia, você usa o hemisfério preservado. Lembra que o neuropsicólogo trabalha com força e fraqueza, Bruna, Luana, Alana e o C? Então, a gente está falando de inserir a linguagem por meio do hemisfério preservado, no caso, o hemisfério direito. Então, sim, a gente tem uma força da linguagem no hemisfério esquerdo, mas a linguagem, você usa os 2 hemisférios, tá? Entenderam, turma? Esse é o ganho, não só estrutural, que eu estou vendo, e assim, eu só vejo esse ganho estrutural, turma, porque é um exame específico, é um exame que a gente não tem na clínica, chamado de ressonância magnética funcional, mas você tem o ganho, o quê, turma? O ganho da leitura, o ganho da fluência, o ganho da nomeação, o ganho, turma, clínico que a gente chama, ou o ganho funcional, apesar da gente não conseguir ver nos nossos exames que a gente tem no Brasil, na clínica, o ganho estrutural, a gente sabe que ela ganha, sim, no recurso neurológico por meio, turma, dos ganhos funcionais que a gente chama, né? Dri,
Falou aqui, existe até um trabalho que se faz com papel em cor que possibilite maior contraste de cor das letras. Quando você fala, Adri, em cor, Dri, o que você está falando? Utilizar o hemisfério direito. Perfeito. É isso. Tá vendo, turma? Vocês já estão fazendo neuropsicologia, quem faz esse trabalho, o curso só vai te dar né, uma alavancada de um ponto de vista teórico, um ponto de vista científico, mas vocês já fazem isso, talvez não do ponto de vista, assim, pensar no cérebro. E aí, a neuropsicologia vem para fazer isso com vocês, tá? E, turma, se eu estou falando com o hemisfério... E aqui eu quero provar para vocês que o hemisfério esquerdo não é um hemisfério só de linguagem. A minha pergunta nesse slide aqui é possível ter linguagem ou ter comunicação sem o hemisfério esquerdo? Eu acho, Driana, Sil, Marcos, Bru, antes da minha aula, você ia falar, não, Ju, não é possível ter linguagem sem o hemisfério esquerdo. E aí que tá, turma. Por isso que eu falo, fazer neuropsicologia é fazer uma coisa nova todo dia. Turma, ano passado, olha só, agora não lembro se foi maio, se foi junho, do ano passado, 2022, saiu um estudo de uma neurocientista chamada Evelina Fedorenko. E, turma, é uma coisa que ela chegou a falar assim, olha, estamos com um novo HM. Quem que é o HM? É o famoso caso, né, da memória da Brenda Milner. E aí, Helena Fedorenko falou, olha, acho que a gente está com um novo HM. Por quê? Turma, apareceu um caso clínico para o grupo da Helena, era uma moça, tá? Olá, Adri, você já faz, gente. Ó, acredito na flexibilidade cognitiva, principalmente com criança. Nosso trabalho faz isso. Exato, Adri, isso mesmo. E, turma, olha só que legal esse estudo aqui que saiu no passado, né? Eles estavam fazendo um estudo, na verdade, essa moça que nasceu na década de 80, que vamos chamar ela aqui de EG, essa moça que nasceu em 1987, ela é bilíngue, ela é pós-graduada, ela fala inglês e russo fluentemente, ela passou, se eu não me engano, ela passou numa universidade e ela foi fazer exames de rotina para entrar na universidade. E aí, turma, nos exames de rotina, viram que a EG nasceu sem parte do hemisfério esquerdo. Turma, por que vocês estão vendo direito? Porque a neuroimagem, geralmente, ela é contralateral, a gente vê trocadinha mesmo. E dá uma olhada, turma. A EG nasceu sem o hemisfério esquerdo. Aí, a pergunta é, mas como? Como que ela pode ser bilíngue, pós-graduada, se ela nasce sem metade do hemisfério? Turma, aí que é a grande sacada do nosso cérebro, né? Provavelmente, a EG, quando criança, ninguém sabe, porque ela sempre teve um desenvolvimento satisfatório. Provavelmente a EG, quando criança, teve um derrame quando ela nasceu, né? E esse derrame afetou uma parte do cérebro dela, aqui. Só que, Marcos, pela estimulação cognitiva que ela recebeu ao longo da vida, estimulação assim, turma, brincar como criança, correr como criança, fazer traquinagem como adolescente, fazer estripulias como adolescente, quer dizer, ela viveu. E provavelmente esses 80% de ambiente estimulou, turma, o hemisfério direito. Então, você pode falar para mim, Ju, eu acho que o pouco de hemisfério esquerdo que ela tinha mediava a linguagem. Exato, Adriana, neuroplasticidade, exato, neuroplasticidade. Então, o conceito de neuroplasticidade vocês vão ver no curso, tá? Eu não vou me adiantar aqui, porque eu tenho pouco tempo, mas vocês vão ver no curso. Então, Dri, as pessoas falaram, né? Até a própria Helena Fedorenko falou, olha, um pouco de hemisfério esquerdo fez linguagem. Não, na ressonância magnética funcional, turma, os pesquisadores identificaram que todo o trabalho que deveria ser executado pelo hemisfério esquerdo, olha lá que legal. Ana Paula, Marcos, foi transferido para o hemisfério direito. Então, aqui eu provo para vocês que neuroplasticidade existe, sim, e que sim, essa moça, pela estimulação ambiental que ela teve durante a vida, e pelo fato de ter ocorrido na infância, ela conseguiu fazer o cérebro dela conseguiu fazer essa compensação. Compensação, diga-se de passagem, adaptativa, que fez ela funcionar. Então, turma, toda a linguagem dela, ela usa o hemisfério direito. E sim, na criança é onde você tem maior
né? Neurogênese, sinaptogênese. Então, a vantagem dela é essa. E isso que é legal, turma. Então, falar que o hemisfério esquerdo só faz linguagem, não. É a grande parte. Mas o meu hemisfério direito, Marcos, também faz linguagem. Também ajuda nesse processo, tá? Turma, já para encerrar, vou falar só um pouquinho de idoso agora. Inclusive, a gente está sendo muito solicitado, viu, Juliana, a minha xará que entrou agora, para avaliar o que a gente chama de super idoso, que é o super ager. Eu acho que vocês viram aqui no Brasil agora o conceito de etarismo, né? Ou idadismo, ou ageísmo, que é o preconceito contra a pessoa idosa. E a gente viu ali uma universidade, infelizmente, aqui do interior, tirar sarro de uma pessoa porque tinha 40 anos e estava na universidade. Então, turma, infelizmente, a gente, quando fala de psicologia do envelhecimento ou neuropsicologia geriátrica, a gente lida não só com fatores cognitivos, mas também contra o preconceito que muito ainda no Brasil a gente vê contra a pessoa idosa, tá? E sim, turma, quando eu falo que o envelhecimento não é normal esquecer, muita gente torce o nariz para mim, mas eu repito para vocês, não é normal você esquecer porque você envelheceu. Se o esquecimento existe, a gente precisa avaliar, tá? Olha essa minha paciente, turma. 82 anos, tá? Sexo feminino, dona de casa, baixa escolaridade, 82 anos. Queixa principal, derrubar o arroz fora da panela. Era a queixa que ela tinha. Turma, o que você pensa? Que eu acho que é o que todo mundo pensa. 82 anos, derrubar o arroz fora da panela é da idade. Ou pior, né? Você pensa já numa lesão. Ela teve um derrame. Quando você pensa ainda teve um derrame, eu ainda fico feliz, porque você vai achar que isso não é normal ela fazer. Pior são os profissionais que falam isso aqui. Doutora, mas ela já tem 82 anos, né? Não vai ser perfeita. Turma. E o pior é que os primeiros profissionais, eu não quero dizer quem foram os profissionais, mas os primeiros profissionais da medicina que pegaram ela falaram isso. Ela já está velha, queria que fosse perfeita. Por isso que eu estudo tanto o envelhecimento, por isso que eu tenho tanto comichão quando eu escuto isso a próprio da idade. Não, não é, turma. Porque quando essa senhora foi fazer uma neuroimagem, olha o tamanho do tumor que ela tinha. Isso aqui é um tumor cerebral. E sim, que poderia estar comprometendo muito mais coisas. Porque é um tumor enorme. O que esse tumor estava fazendo? Não estava nem trazendo falta de memória, turma. Estava só fazendo uma queixa, que a gente chama de queixa motora. Então, a psicomotricidade, ela é olhada pelo neuropsicólogo. Tanto que vocês têm um módulo, turma, só com função motora, quando vocês forem fazer o curso de neuropsicologia. Uma das professoras que fala de função motora sou eu, tá? Por isso que eu estou defendendo a função motora. Então, olha a importância que a gente tem da neuropsicologia para a função motora, porque quando eu falo de praxia, é o planejamento do ato motor. E olha aqui, ela tinha um problema, um prejuízo do planejamento do ato motor por causa do tumor, turma. Então, o idoso fez algo que nunca fez na vida, não acha que faz isso porque é idoso. Prestem atenção, literalmente, se ele não tem um prejuízo neurológico. Essa foi uma paciente, turma, que eu sempre me recordo muito por conta também do tamanho do tumor, e sim, ela sobreviveu pós-cirurgia, né? E eu gosto de trazer esses casos para provar para vocês que neuropsicólogo é detetive da mente. Nós somos os detetives da mente, turma. Neuropsicólogo tem que olhar o que ninguém vê. Todo mundo vai ver o que daquela senhora? O arroz fora da panela. A gente vai olhar o além, não que a gente vai ver a neuroimagem. A gente vai olhar o além, olhar e falar o quê? Não, peraí. Dona de casa, trabalhou com cozinha a vida inteira. Não é porque tá velha, e nem velha a gente pode dizer mais, porque é etarismo isso. Não, eu tenho que olhar por que ela não funciona como funcionava a vida inteira. É isso que eu falo com a gente detetive da mente. E só para acabar, tô no meu último caso. Olha essa outra senhora jovem, diga-se de passagem. Paciente sexo feminino, 69 anos, profissão, turma, professora de educação artística. Turma, esse exame do lado dela é um exame que a gente fala de SPECT, é mapeamento de perfusão cerebral, um exame super específico para olhar quanto o cérebro está vivo, tá? Então, ele fica meio embaçadinho, mas só para você entender, eu tenho que ver o que eu estou vendo ali mesmo. A maior parte do cérebro com cores quentes, né? Com amarelo, com vermelho, o que mais vivo esse cérebro tá.
E aí, turma, olha a queixa principal dessa senhora. Esquece data, deixa o fogo ligado na hora do café, perde o fio da meada nas conversas. E é aquela mesma história. Ah, Ju, mas é da idade. Ah, Juliana, todo idoso esquece, vai. Ah, Ju, esquecimento é próprio da idade. Turma, não existe isso. Você, futuro neuropsicólogo, isso aqui não tem que estar no teu vocabulário. Não existe esquecimento próprio da idade. Eu paura quando eu escuto isso ainda. Se é meu aluno, eu ainda dou bronca. Então, turma, não, você, futuro neuropsicólogo, é detetive da mente, você vai avaliar. E para mostrar para vocês que nem toda neuroimagem revela o caso, olha a conclusão da neuroimagem. Item 1 da conclusão. Estudo dentro dos limites de normalidade. Dri, olha o item 2. Ausência de sinais cintilográficos de déficit perfusional. Silvia, olha o item 3. Ausência de sinais compatíveis com doença de Alzheimer. Turma, eu não quero dizer isso para vocês, mas eu preciso dizer, eu sei que a aula está sendo gravada, mas eu preciso contar um segredo. Nem todo profissional médico sabe o que está falando. Porque quando a gente fala em transtorno neurocognitivo maior em decorrência da doença de Alzheimer, turma, a neuroimagem é um exame de exclusão. Resumindo, Sil, isso significa, turma, que no início da doença de Alzheimer, ou melhor, no início das demências, a neuroimagem não vai mostrar nenhuma alteração. Então, quando eu falo para você que o radiologista deveria ter escrito, talvez, de uma maneira diferente, né? Sabendo que doença de Alzheimer, o diagnóstico é clínico. A reunião marcou os de sinais e sintomas e a neuroimagem é solicitada para excluir outra hipótese. E aí, turma, essa senhora veio para mim, para eu avaliar. Inclusive, eu já tinha fechado a avaliação dela. E lembra que eu falei que ela é professora de educação artística? Eu dei um exame, eu dei vários testes para ela fazer, mas eu dei um mini exame do estado mental, que tem a cópia de uma figura. E como a aula está sendo gravada, eu escolhi usar esse teste porque ele é um teste não restrito. E olha só o pentágono, turma, que ela deveria fazer. Esse é o pentágono do mini exame do estado mental. Olha como ela copiou. Turma, ela é professora de educação artística. E ela deveria só refazer a reprodução, a cópia. Eu não falo para ela, Elci, desenha 2 pentágonos cruzados. Não. Eu falo assim, dona, Maria, tá vendo isso aqui? Desenha nessa folha para mim que a senhora tá vendo. E ela faz esse desenho todo errado. Então, turma, pela reunião de informações, pelos prejuízos apresentados, sim, ela é uma clássica paciente diagnosticada com uma doença de Alzheimer provável, tá? E, turma, por que estudar neuropsicologia se é tão difícil, assim, se é tão em constante busca do conhecimento? Porque, primeiro, a gente precisa aprender a correlacionar estrutura e funcionamento. Acabei de mostrar para vocês, a neuroimagem, nem sempre a neuroimagem revela o caso. Acabei de mostrar uma neuroimagem normal, Ana Paula, e o diagnóstico foi feito por mim, pelo levantamento de sinais e sintomas. Turma, nosso trabalho é levantar hipótese, é fazer uma descrição do caso. Muita gente pensa só no diagnóstico. Não, o neuropsicólogo vai descrever a pessoa. Então, é uma provável doença de Alzheimer. Ana Paula, o que eu preciso, ou melhor, o que a dona Maria aqui precisa fazer para melhorar? Né, Daniel? O que ela precisa fazer para melhorar? Turma, a gente contribui com a equipe, a gente também trabalha em equipe multidisciplinar, talvez não no mesmo consultório, mas com esses encaminhamentos e muitas vezes entrando em contato com o médico, com o fisioterapeuta, com o educador físico, com a escola, para fazer um trabalho de estimulação conjuntamente. Levantar força e fraqueza para você que vai fazer reabilitação. Turma, melhorar a qualidade de vida. E sim, eu preciso pensar, no caso eu que trabalho com idoso, pensar no processo de fim de vida e falar, sim, em qualidade de morte, um fim de vida digno. Analisar, turma, o paciente como todo, considerar a história de vida, não apenas classificar na tabela normativa. Então, é descrever a pessoa, é ser o lado humano desse trabalho todo. E se você, turma, gostou dessa proposta, a neuropsicologia vai cair como uma luva na sua mão. Espero que vocês tenham gostado. Dúvidas? Dores? Dri, te vejo futuramente
Ju também. Turma, fiz correndo porque eu queria deixar tempo para vocês fazerem perguntas. Deixei 3 minutos. Ai, Thay, olha que eu... E assim, Thay, para quem já foi meu aluno sabe que eu sou assim da sexta à noite até domingo de manhã. Eu sou acelerada e a hiperatividade me ajuda, viu, Thay? Caroline, não tem exame específico? Seja mais específica para mim. Cá, pode abrir o áudio se você quiser, ou digitar. Thay, te vejo nas aulas, hein? Quero te ver. Alana. E, turma, de verdade, quando a gente fala em reabilitação, viu, Alana? Neuropsicólogo também faz reabilitação, estimulação, viu, Ju? Considerem também isso. Você, inclusive, quando a gente fala de neuropsicologia, é reservado, viu, Ju, Alana, Dri, 2 módulos só para falar de reabilitação, tá? Não, Carol, diagnóstico de Alzheimer é clínico. Os exames que a gente tem é por exclusão. Claro que a gente tem um exame chamado líquor cefalorraquidiano, mas, cá, é muito raro a gente ter esse exame em mãos, porque é um exame que custa 12 mil reais para você fazer. Então, a gente trabalha muito mais com o lado clínico mesmo, cá. Imagina, o idoso hoje que ganha, às vezes, um salário mínimo, que mal tem condição de pagar o remédio, vai ter uma grana dessa para fazer o exame que a gente chama exame de líquor cefalorraquidiano, que é um exame muito, muito caro. Turma. Oh, legal, Cá. Cá, provavelmente, ou sou eu, a professora Regiane, que dá aula de envelhecimento, que nós duas tocamos, né? As aulas de velhice aí do EPOG. Mas, ó, só para vocês saberem do que vocês vão ter aula. Vai ter aula de desenvolvimento infantil, vocês vão ver VISC, desenvolvimento do idoso, né? Que a gente vai falar, que a gente fala de VAIS, de UASI. Vocês vão ter neuropsicologia da função executiva, linguagem, memória, praxia. Vocês vão ter raciocínio clínico com 2 módulos de raciocínio clínico e escrita científica, tá? Vocês vão ter 2 módulos de reabilitação neuropsicológica na infância, na adolescência, adulto e idoso. Vocês vão ter neuroanatomia, também é um módulo. Vocês vão ter psicometria, também um módulo. Então, gente, super espero vocês e Dê, eu sou super... Ai, Sil, psicometria tem que ter. Importante, é o Z-score que a gente fala, né? Mas a gente dá alguns macetes, né, Sil? A gente dá alguns macetes, né, sempre pro pessoal usar. E assim, turma, eu sou suspeita, Denise me chamou, me convidou para fazer essa aula. Sempre que o IPOG convida para falar de neuropsicologia, eu vou falar. Porque assim, turma, para mim, Denise, é o amor da minha vida mesmo. Na verdade, eu costumo dizer que eu tenho 3 amores na minha vida. O Thor e a Luna, que são meus dogs. Certo? Aqui, não sei se vocês vão conseguir ver. É os meus doguinhos. Eu tenho o Corinthians, turma, eu sou corintiana. Falam que esse é meu maior defeito, mas mentira, minha maior virtude é ser corintiana. Eu sou flamenguista. Ai, que horror, gente. Mas vocês aí em São Luís insistem, né? Insistem em torcer pro Flamengo. Eu também tenho um monte. Ai, olha lá. Mas assim, tem 2 coisas que eu falo, né? Ser corintiana é minha maior virtude. Mentira quando dizem que é meu maior defeito. E neuropsicologia, eu sou muito fã de neuropsicologia. Muito, muito, muito. Ju, eu gostei demais. Foi alguns pontos bem interessantes. Não é a minha área é uma outra, mas é voltado para a saúde. Mas eu achei muito interessante aquela paciente que tem uma parte, o EG, que fala que ela não tinha, e ela é bilíngue, muito profissional, inteligente demais, entendeu? Eu falei assim, gente, imagina que eu tenho tudo completo. Daí a língua portuguesa, minha irmã. É muito interessante isso, eu achei muito, muito mesmo. E eu tenho uma mãe que ela tem 64 anos, e foi muito interessante isso que você falou, que é a idade, é a saúde, e a minha família, justamente eu mesma, tinha isso, né? Porque a minha mãe está apresentando algumas certas situações de Alzheimer, né? Não é crítica, graças a Deus até então não é. Mas eu percebo isso nela, né? Então, eu e meus irmãos são bem um pouco preocupados com ela, e foi muito interessante isso aí que você passou, gostei demais, foi muito edificante para mim,
e vou conversar Sim. com a minha família, tá? Que não assim, eu não quero puxar a sardinha para minha área, né? Mas quando a gente fala de idoso, a gente tem muito ainda do que falar, porque existe muito senso comum que joga contra. E eu tenho muito atrasos de diagnóstico, não é que eu atraso ao diagnóstico, não é isso, mas a pessoa, a família atrasa de buscar o profissional por conta do senso comum. Então, quando a gente fala de idoso, a gente, na verdade, faz psicoeducação, além de tudo, dentro do nosso laudo, né? Dentro do nosso trabalho. E só uma coisa, viu, turma? Tá indo aqui no chat. Eu nem vou mandar para Denise, eu esqueci. Eu posso mandar a Denise aqui no chat para o pessoal Pode. acompanhar, né? Tá indo o PDF aí para vocês, mandar a aula que eu acabei de dar, tá? Pode sim, Então, pode assim, ter tudo de bem. estudar neuropsicologia, turma, eu nem preciso dizer que a psicologia em si, depois da pandemia, as maiores buscas por graduação é psicologia, e eu nem preciso dizer que a maior busca de pós-graduação é neuropsicologia, por justamente ter essa interseção, viu, Adriana, com a avaliação psicológica, com a medicina, com a neurociência. Então, a gente está tendo essa interseção de várias áreas, por isso que tem muito médico hoje, muita escola hoje, que pede avaliação neuropsicológica. Por exemplo, o trânsito, turma. Eu tenho muito hoje, eu estou avaliando psicologia do trânsito, não sou do trânsito, mas é por conta do motorista idoso que está chegando para eu avaliar. Sim. Mas, Dri, você está vendo um lado muito mais testagem. A neuropsicologia vai te ensinar a ver o cérebro e a região que é mediada para fazer agora o seu teste. Então, a neuropsicologia vai trazer uma bagagem a mais para você, te garanto. Te garanto. Certo, turma? Mais dúvidas? Mais dúvidas? Gente, eu super agradeço o convite e realmente espero vê-los ou na aula remota ou presencial, porque estaremos juntos, certeza. E eu dou várias aulas, inclusive, turma, memória, envelhecimento, raciocínio, reabilitação, praxia. O tema dos meus 2 doutorados foi praxia, né, Sil? Então, tem várias aulas que eu falo, sim, eu espero vê-los nessas aulas ali futuras em neuropsicologia, gente. Ju, muito obrigada mesmo. Gostei demais do evento, acredito que todos aí da área da psicologia gostaram demais também. E queria agradecer mais uma vez o convite de todo mundo que aceitaram, que se inscreveram. Eu sei que isso só vai ampliar mais ainda a área profissional de vocês e tem tudo para agregar, até mesmo pessoalmente, como profissionalmente, para todos os pacientes de vocês. Então, abraço para todos e qualquer coisa a gente conversa pelo WhatsApp, tá bom, galera? Gente, procura a Denise lá. Vejo vocês no curso agora presencial, hein, gente? Obrigada, Dê. Obrigada, Gabi. Beijo. Beijo, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau.